Você já viu algo que não conseguiu explicar? Talvez um vulto no canto do olho? Ou, sabe, uma luz estranha cruzando o céu noturno? Por milhares de anos, pessoas em todo o mundo relataram experiências incríveis. Viram fantasmas atravessando paredes. Sentiram a presença de algo sombrio e ameaçador numa casa antiga. Alguns olharam para cima e testemunharam objetos voadores que, simplesmente, desafiam todas as leis conhecidas da física. Essas histórias não são apenas contos modernos. Elas são encontradas em textos antigos, no folclore e nas tradições orais de todas as culturas da Terra. Então, seriam todos esses eventos separados e sem relação? Ou poderia haver algo mais acontecendo? Muita gente descarta esses relatos como fantasia. Chamam de alucinações, identificações erradas ou, simplesmente, mentiras. Mas e se não forem? E se essas testemunhas estiverem falando a verdade? O volume desses relatos é, honestamente, impressionante. Desde as terras altas nebulosas da Escócia, onde aparições fantasmagóricas são comuns, até os desertos do sudoeste americano, um ponto quente para avistamentos de OVNIs. Pessoas de todas as classes sociais, pilotos, policiais, médicos e até astronautas, se apresentaram com suas histórias. Eles arriscam suas reputações e suas carreiras para compartilhar o que viram. Porque tantas pessoas, separadas pelo tempo e pela geografia, descreveriam fenômenos tão semelhantes e inexplicáveis? A comunidade científica tradicional geralmente exige provas físicas. Querem um pedaço de um OVNI, ou um fantasma capturado em uma unidade de contenção de alta tecnologia. Mas estamos talvez lidando com fenômenos que podem não operar de acordo com as nossas regras. Esses eventos são frequentemente fugazes, imprevisíveis e profundamente pessoais. Talvez a evidência não seja algo que possamos segurar em nossas mãos. Talvez a evidência seja o próprio testemunho. Os milhões de histórias, ecoando através dos séculos, todas apontando para a existência de uma realidade que jaz além da nossa percepção normal. Uma realidade cheia de seres e forças que estamos apenas começando a entender. É possível que não estejamos sozinhos neste universo ou mesmo em nossa própria realidade? Poderia ser que o que chamamos de fantasmas, demônios e extraterrestres não são o que parecem? Teóricos dos antigos astronautas propuseram uma ideia radical. Eles sugerem que esses fenômenos aparentemente diferentes estão, na verdade, conectados. Argumentam que uma única e extraordinária explicação poderia uni-los. Essa ideia desafia tudo o que pensamos saber sobre história, religião e a natureza da nossa existência. Ela nos pede para olhar para os maiores mistérios do mundo não como quebra-cabeças individuais, mas como peças de uma única, magnífica e, honestamente, aterrorizante imagem cósmica. E se as histórias de deuses, anjos, demônios, fantasmas e alienígenas não forem contos separados? E se forem todas interpretações diferentes do mesmo fenômeno central? Essa é a ideia central de uma grande teoria unificadora do paranormal. Ela sugere que a humanidade tem interagido com inteligências não humanas por toda a sua história. Nós simplesmente lhes demos nomes diferentes, baseados em nossa compreensão cultural e tecnológica da época. Uma pessoa antiga vendo um ser descer do céu em uma nave de luz não o chamaria de extraterrestre. Ela o chamaria de um deus ou um anjo. Pense nisso por um segundo. As descrições frequentemente se sobrepõem de maneiras fascinantes. Muitos encontros, seja com um anjo ou um alienígena, envolvem seres de luz. Eles frequentemente entregam mensagens de grande importância, profecias ou avisos sobre o futuro da humanidade. Eles podem aparecer e desaparecer à vontade, aparentemente movendo-se através de objetos sólidos. Eles se comunicam telepaticamente, colocando pensamentos diretamente na mente de uma pessoa. Essas não são apenas semelhanças. São paralelos profundos que sugerem uma origem comum.
Poderia ser que a fonte desses encontros é a mesma, mas nossos rótulos para ela são o que mudaram ao longo dos milênios? Essa teoria unificada não conecta apenas deuses e alienígenas. Ela também inclui o lado mais sombrio do sobrenatural. As histórias de demônios, espíritos malévolos e monstros aterrorizantes. Em tempos antigos, eles eram vistos como divindades malignas ou anjos caídos. Em tempos modernos, alguns pesquisadores apontam para os alienígenas cinzentos descritos em relatos de abdução. Esses seres são frequentemente descritos como frios, insensíveis e realizando experimentos médicos assustadores. Seriam essas as mesmas entidades que nossos ancestrais chamavam de demônios? Os antigos contos de íncubos e súcubos, que visitavam pessoas à noite, seriam na verdade relatos iniciais de experiências de abdução alienígena? As implicações são enormes. Se essa teoria for verdadeira, significa que toda a história da crença humana, nossas religiões, nossos mitos, nosso folclore, é um registro de nossa interação contínua com uma ou mais inteligências não humanas. Esses seres podem não ser de outro planeta em nossa galáxia. Eles podem ser de outra dimensão, uma realidade paralela que coexiste com a nossa. Eles poderiam ser o que alguns físicos agora chamam de seres interdimensionais. Isso explicaria sua capacidade de se manifestar e desmanifestar de nossa realidade, de desafiar nossa física e de aparecer de tantas formas diferentes ao longo da história. Por todo o globo, encontramos símbolos antigos esculpidos em pedra, pintados em paredes de cavernas e tecidos em textos sagrados. A arqueologia tradicional nos diz que estas são representações do Sol, de animais ou de eventos tribais. Mas será que é só isso? Muitos desses símbolos aparecem em culturas que não tinham contato entre si. Símbolos como a espiral, o olho no triângulo e o disco alado são encontrados no Antigo Egito, na Suméria, na Mesoamérica e além. Como isso é possível? Teóricos dos antigos astronautas propõem que não eram apenas decorações. Eram uma forma de comunicação, uma linguagem universal ensinada à humanidade por visitantes extraterrestres. Pegue o disco alado, por exemplo. No Antigo Egito, representava o deus Horus e a realeza divina. Na antiga Mesopotâmia, era um símbolo do deus Sol Shamash, ou do deus supremo Ashur. Vemos um símbolo quase idêntico associado ao deus criador zoroastriano, Ahura Mazda, na Pérsia. Por que essas civilizações separadas usariam um disco com asas para representar seus deuses mais poderosos? Poderia ser que estavam todas tentando descrever a mesma coisa? Um objeto literal e físico que viram no céu? Uma nave circular e brilhante com apêndices que pareciam asas? Um veículo dos deuses? Tradições ocultistas há muito tempo entendem o poder desses símbolos. Não são apenas figuras, são vistas como chaves. São padrões geométricos que podem focar energia, abrir portas para outros reinos e estabelecer contato com entidades não humanas. Quando um mago desenha um pentagrama no chão, ele não está apenas fazendo uma estrela de 5 pontas. Eles acreditam que estão criando um poderoso vórtice, um ponto focal entre o nosso mundo e outro. É possível que esses ocultistas tenham preservado uma tecnologia antiga e proibida, uma ciência de símbolos dada a nós por nossos ancestrais alienígenas? Devemos nos perguntar, por que esse conhecimento é tão frequentemente oculto? Por que é rotulado de oculto, que simplesmente significa escondido? Talvez essa informação tenha sido considerada muito poderosa ou muito perigosa para a população em geral. Os símbolos são uma linguagem, e como qualquer linguagem, podem ser usados para o bem ou para o mal. Podem ser usados para iluminar e curar, ou para manipular e controlar. Os segredos dessa linguagem simbólica, desse alfabeto cósmico, podem ter sido intencionalmente suprimidos ao longo da história, mantidos vivos apenas por sociedades secretas e escolas de mistério que entenderam sua verdadeira origem extraterrestre. Rituais são mais do que apenas
cerimônias estranhas realizadas em segredo. São um conjunto de ações específicas e repetíveis projetadas para produzir um resultado. No mundo do ocultismo, rituais são uma forma de tecnologia. São uma metodologia precisa para interagir com o mundo invisível. Praticantes acreditam que, ao combinar palavras, símbolos, gestos e estados de espírito específicos, podem abrir um canal de comunicação com outras inteligências. Eles veem isso como não diferente de sintonizar um rádio em uma frequência específica. Você precisa ajustar o dial perfeitamente para ouvir a transmissão. Seriam esses rituais apenas superstição ou são uma ciência esquecida? Considere os relatos de textos antigos. A Bíblia descreve Moisés falando com uma sarça ardente. Os Vedas da Índia descrevem rituais de fogo complexos, ou yajinas, realizados para invocar os devas, ou seres brilhantes. Esses rituais exigiam tempo preciso, materiais específicos e o canto de mantras em uma língua sagrada, o sânscrito. Os sacerdotes que os realizavam eram especialistas altamente treinados. Eles acreditavam que qualquer desvio da fórmula prescrita faria o ritual falhar, ou pior, produzir um resultado perigoso e indesejado. O que eles estavam realmente fazendo? Estavam simplesmente orando? Ou estavam operando uma forma de tecnologia antiga e consciente? Muitos sítios antigos ao redor do mundo parecem ter sido projetados para tal propósito. Stonehenge, na Inglaterra, a Grande Pirâmide de Gizé e o Monte da Serpente em Ohio estão todos alinhados com uma precisão astronômica incrível. A ciência tradicional diz que eram calendários ou túmulos. Mas e se fossem algo mais? E se esses locais forem máquinas? Ressonadores energéticos gigantes, construídos em linhas lei ou pontos de poderosa energia telúrica. Os rituais realizados nesses locais podem ter sido o interruptor de ativação, ativando a verdadeira função do local, abrir um portal ou um portal estelar para outro lugar ou outra dimensão. Essa ideia não é tão rebuscada quanto parece. A física moderna está agora explorando conceitos como buracos de minhoca e dimensões extras. É possível que nossos ancestrais tivessem uma compreensão prática desses princípios cósmicos? Uma compreensão que lhes foi dada por visitantes extraterrestres avançados? Esses visitantes podem ter ensinado aos primeiros humanos como usar frequências sonoras, ou mantras, geometria sagrada e alinhamentos planetários para manipular o próprio espaço-tempo. Os rituais, então, são os fragmentos sobreviventes de um manual de operação antigo para uma tecnologia que estamos apenas começando a redescobrir. Uma tecnologia para contatar os deuses. Histórias de fantasmas são universais. Toda cultura tem seus contos de lugares assombrados e espíritos persistentes. Ouvimos falar de aparições vistas andando pelos corredores de castelos antigos, de vozes desencarnadas sussurrando em salas vazias e de objetos se movendo sozinhos. A explicação típica é que são almas dos mortos, presas entre este mundo e o próximo. Mas e se essa explicação for incompleta? E se o que chamamos de fantasmas não forem espíritos dos falecidos, mas algo muito mais estranho? Poderiam essas assombrações ser evidência de outras dimensões vazando para a nossa? Pense nas características de uma assombração clássica. Os fenômenos são frequentemente localizados em uma área específica. São imprevisíveis e muitas vezes se repetem, como uma gravação tocada repetidamente. Isso é às vezes chamado de teoria da fita de pedra, a ideia de que eventos emocionais fortes podem ser impressos no ambiente. Mas e se não for uma gravação? E se for uma janela? Uma abertura temporária e instável para uma realidade paralela? O fantasma que vemos pode ser uma pessoa viva em outra dimensão, completamente alheia a que sua imagem está sendo projetada em nosso mundo por um breve momento. Essa hipótese interdimensional poderia explicar muitos dos aspectos mais estranhos das assombrações. Explicaria por que fantasmas podem atravessar paredes.
Eles não são sólidos em nossa dimensão. Explicaria por que eles frequentemente parecem ignorar os vivos? Eles estão em sua própria realidade e não podem nos perceber. Também poderia explicar fenômenos como poltergeists, onde objetos são arremessados violentamente. Isso poderia ser o resultado de uma fusão temporária de dois conjuntos diferentes de leis físicas, criando descargas de energia caóticas e imprevisíveis em nosso espaço. Não é um espírito jogando a lâmpada, é uma interseção dimensional. Além disso, se as dimensões podem se sobrepor, é possível que seres dessas dimensões possam aprender a atravessar intencionalmente. Isso nos leva de volta à teoria unificada. Uma inteligência interdimensional poderia nos aparecer de muitas formas. Poderia projetar a imagem de um ente querido falecido para ganhar nossa confiança. Poderia aparecer como uma figura sombria e aterrorizante para alimentar nosso medo. Poderia até se manifestar como um alienígena cinzento em um cenário de abdução em quarto. O fenômeno é o mesmo, um ser de outra realidade entrando na nossa. A forma que assume pode ser simplesmente o que for mais eficaz para seu propósito. Ao longo da história, houve relatos de encontros com entidades descritas como puramente malévolas. Em tempos antigos, eram chamados de demônios, diabos ou arcontes. Diziam que tentavam, enganavam e traziam sofrimento à humanidade. Em tempos modernos, a linguagem mudou, mas os encontros continuam. Pessoas relatam experiências com pessoas-sombra, figuras humanoides escuras vistas na beira da visão, frequentemente associadas a uma sensação de pavor intenso. Outros descrevem paralisia do sono, onde são imobilizados por uma presença sinistra em suas camas. Seriam apenas pesadelos ou são encontros genuínos com seres hostis e não humanos? Os paralelos entre a demonologia antiga e os relatos modernos de alienígenas negativos são impressionantes. O demônio medieval Incubo, dizia-se, visitava mulheres à noite, paralisando-as e agredindo-as. Isso soa notavelmente semelhante aos procedimentos médicos descritos por alguns abduzidos por alienígenas em seus sistemas reprodutivos. Teólogos e demonologistas como Nicholas Remy, no século XVI, escreveram sobre demônios, deixando marcas ou cicatrizes nos corpos de suas vítimas. Essa é uma característica comum em casos modernos de abdução por OVNIs, onde testemunhas encontram estranhas incisões, cicatrizes ou implantes em seus corpos após um encontro. Poderia ser que o que nossos ancestrais chamavam de demônios são simplesmente uma classe específica de seres interdimensionais ou extraterrestres com uma agenda hostil? Talvez essas entidades se alimentem de emoções humanas negativas, como medo, raiva e desespero. Isso explicaria por que suas visitas são tão frequentemente aterrorizantes. O objetivo não é apenas observar, mas provocar uma forte resposta emocional. Esse conceito não é novo. Textos gnósticos do século II descrevem seres chamados arcontes, que eles acreditavam serem entidades parasitas, que se alimentavam da energia espiritual da humanidade. Essa ideia desafia a visão convencional de demônios e alienígenas. Sugere que a narrativa do bem contra o mal encontrada em tantas religiões não é apenas uma metáfora. Poderia ser uma descrição literal de um conflito cósmico envolvendo diferentes facções de seres não humanos com diferentes agendas para a humanidade. Alguns podem ser observadores benevolentes ou neutros, os anjos ou guardiões da tradição. Outros podem ser malévolos e parasitas, os demônios e trapaceiros. Nosso planeta e nossa espécie podem ser o campo de batalha, ou talvez apenas o recurso, em uma luta que mal podemos compreender. Os séculos 20 e 21 viram o surgimento de um novo mito, o visitante extraterrestre. A história agora é familiar. Objetos voadores não identificados, ou OVNIs,
são avistados em nossos céus. Às vezes, essas naves pousam e seus ocupantes são vistos. Nos casos mais extremos, humanos são levados a bordo dessas naves contra sua vontade, no que é conhecido como abdução alienígena. Esses relatos são frequentemente rejeitados pela maioria. Mas as histórias, compartilhadas por milhares de testemunhas críveis, mostram uma notável consistência. Elas descrevem naves semelhantes, seres semelhantes e procedimentos semelhantes. Vamos olhar para os próprios seres. O tipo mais comum relatado é o cinzento, um ser pequeno com pele cinza, uma cabeça grande e olhos grandes, pretos e amendoados. Mas há outros tipos também. Os nórdicos altos e de aparência humana, com cabelos loiros e olhos azuis. Os humanoides reptilianos, com escamas e pupilas fendidas. E até seres semelhantes a insetos. Por que haveria tantos tipos diferentes? Teóricos dos antigos astronautas argumentam que isso é evidência de que a Terra foi visitada por inúmeras espécies alienígenas diferentes ao longo dos milênios. Cada uma tem sua própria aparência, sua própria tecnologia e sua própria agenda. A experiência de abdução em si é onde a conexão com fenômenos mais antigos se torna inegável. Abduzidos relatam ser levitados através de paredes e tetos, assim como um fantasma. Eles se comunicam com os seres telepaticamente, sem palavras faladas. Eles experimentam tempo perdido, onde horas passam no que parecem minutos. E muitas vezes, os seres entregam avisos sobre desastres ambientais ou guerra nuclear, muito parecido com as profecias dos anjos. Estamos olhando para um fenômeno verdadeiramente novo, ou isso é apenas a versão moderna de um encontro com fadas ou um pacto demoníaco? É a mesma experiência central, apenas com uma nova roupagem tecnológica. O propósito dessas visitas permanece um mistério. Alguns pesquisadores acreditam que é um programa genético, um projeto de hibridização para criar híbridos humano-alienígenas. Isso explicaria o foco em procedimentos reprodutivos durante as abduções. Outros acreditam que é observação científica. Ainda outros acreditam que é algo mais profundo, um programa para lentamente elevar a consciência humana e nos preparar para o contato aberto. Seja qual for o verdadeiro motivo, a evidência sugere que estamos sendo visitados. A questão não é, eles estão aqui? A questão é, quem são eles e o que eles querem? Como podemos conciliar todos esses fenômenos diferentes? Os fantasmas, os demônios, os deuses, os muitos tipos de alienígenas. A hipótese interdimensional oferece uma solução poderosa e elegante. Ela propõe que o que estamos lidando não são visitantes de outros planetas em nosso universo físico. Em vez disso, são residentes de dimensões paralelas que coexistem com a nossa. Essa única ideia pode explicar os aspectos mais desconcertantes desses encontros. Ela explica por que eles podem aparecer e desaparecer à vontade, por que podem atravessar matéria sólida e por que parecem desafiar nossas leis da física. Imagine nossa realidade como uma folha de papel em um livro enorme contendo inúmeras páginas. Vivemos nossas vidas em nossa página, incapazes de perceber as outras. Mas e se houver seres que podem se mover entre as páginas? Para eles, entrar em nosso mundo seria tão simples quanto passar de uma página para a próxima. Eles pareceriam surgir do nada e desaparecer no ar. Eles poderiam estar bem ao nosso lado em sua dimensão, completamente invisíveis para nós. Isso explicaria por que equipamentos de caça a fantasmas às vezes detectam campos de energia ou quedas de temperatura quando nada é visível a olho nu. Essa hipótese também explica a incrível variedade de formas que esses seres assumem. Uma inteligência interdimensional pode não ter uma forma física fixa como nós. Poderia ser um ser de pura energia ou consciência. Quando entra em nossa dimensão, pode projetar uma imagem, uma forma que nossas mentes podem compreender. Pode aparecer como um parente amado, um anjo,
um alienígena cinzento ou um monstro aterrorizante, dependendo de sua intenção e das expectativas culturais da testemunha. Eles poderiam ser todas manifestações da mesma fonte, como um ator usando diferentes máscaras para diferentes papéis. Pesquisadores e pensadores proeminentes apoiaram essa ideia. O Dr. Jacques Vallée, renomado cientista da computação e pesquisador de OVNIs, há muito tempo argumenta que o fenômeno OVNI não é extraterrestre, mas é mais provável que seja interdimensional. Ele aponta que o grande número de pousos e decolagens relatados seria impossível de esconder se fossem naves físicas de outros sistemas estelares. O autor e pesquisador John Keel, famoso por sua investigação das profecias do Homem-Mariposa, chegou a uma conclusão semelhante, chamando essas entidades de ultraterrestres. Eles não são do espaço sideral, mas de uma realidade que está sobreposta à nossa. Estamos em uma encruzilhada de entendimento. Exploramos os relatos arrepiantes de aparições fantasmagóricas, os contos aterrorizantes de possessão demoníaca e os relatos incríveis de contato extraterrestre. Vimos como símbolos e rituais antigos sugerem uma ciência perdida para se comunicar com outros reinos. Por muito tempo, tratamos esses como assuntos separados, um para o investigador paranormal, um para o padre e um para o ufólogo. Mas as evidências, quando vistas em conjunto, apontam para uma possibilidade impressionante, que são todas facetas de um único fenômeno unificado. A hipótese interdimensional fornece uma estrutura que conecta todos os pontos. Ela sugere que nossa realidade é muito mais complexa e povoada do que jamais imaginamos. Podemos estar compartilhando nosso mundo com uma série de seres inteligentes que podem entrar e sair de nossa percepção. Esses seres, quer você os chame de espíritos, demônios ou alienígenas, têm interagido conosco desde o alvorecer dos tempos, moldando nossa história, nossas religiões e nossa consciência. As histórias mudaram, de deuses em carros de fogo a alienígenas em discos metálicos, mas o encontro central permanece o mesmo. Claro, os céticos exigirão provas concretas e físicas. Eles descartarão essas conexões como mera especulação e pensamento ilusório. Eles argumentam por explicações mais simples, identificação errada, fenômenos psicológicos ou fraudes descaradas. E eles estão certos em ser cautelosos. Devemos abordar este assunto com uma mente crítica, mas também devemos manter nossas mentes abertas. Descartar o número esmagador de testemunhos de todo o mundo, de toda a história da humanidade, é ignorar um conjunto de dados massivo e profundo. É anticientífico ignorar as evidências apenas porque elas não se encaixam em nosso paradigma atual. A verdade última permanece oculta, logo além do nosso alcance. Estamos cercados por ecos do passado, visitantes de outras estrelas ou vizinhos de outra dimensão. Talvez a resposta seja todas as anteriores. A jornada para encontrar essa resposta é a maior aventura que a humanidade pode empreender. Ela nos exige questionar tudo o que nos foi ensinado sobre a realidade. A última fronteira pode não estar nas estrelas distantes, mas muito mais perto. Pode estar nas sombras de nossas próprias casas, nos símbolos de nosso passado antigo e nas profundezas dos territórios inexplorados da consciência humana. O mistério está lá, esperando. Você é corajoso o suficiente para olhar?